Momento Terapia com Rafael Ribeiro. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Parece que essa frase tem regido a vida de muitos pais, não é mesmo? Seja bem-vindo ao nosso quadro Momento Terapia. O meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo e o tema de hoje é exatamente isso: a influência do comportamento dos pais na educação dos filhos. Estou com Gemima, nossa parceira que está sempre aqui nos acompanhando, e esse é o tema, né, Gemima? Hoje, muitas vezes, os pais querem que os filhos façam o que eles fazem, mas o exemplo não dão. Sim, é verdade. Meu pai sempre foi um exemplo pra mim, mas eu escutei muito essa frase quando eu era pequena, porque às vezes, sem querer ouvir ele fazendo alguma coisa, eu queria fazer igual. Ele falava, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E era desta maneira. E sim, é importante trazer esse tema, porque eu acredito que muitos pais, eles também sentem essa preocupação. Será que eu estou sabendo educar o meu filho? Muitas vezes eles se culpam, né? E é importante estar debatendo também com os pais, com os telespectadores que estão assistindo, para eles procurarem uma forma aí de melhor educar os seus filhos. Isso mesmo. E é por isso que os pais que nos assistem estão realmente querendo saber, né? Como que eu posso lidar melhor na educação dos meus filhos? Aqui o Momento Terapia, a gente não interfere na educação dos seus filhos. Cada pai e mãe tem uma forma subjetiva, né, Gemima, de educar os filhos. O que a psicologia hoje vem trazer são alguns conhecimentos, né, para que possa aprimorar e ajudar o papai e a mamãe de casa a estar lidando com isso. Nós vamos começar, Gemima. Primeiro, a gente vai trazer como que é esse desenvolvimento da criança. Existe uma influência do comportamento dos pais na educação dos filhos? Gente, os estudos comprovam que sim, né? Quando a criança, né, ainda está dentro da barriga da mãe, ainda é um bebezinho, né, nós já sabemos que existe uma influência, né? Como que a mãe vai se comportar na gravidez? As emoções da mãe vai interferir na gravidez? Vai. Essa gravidez está sendo calma, está sendo conturbada, isso também influencia. Porém, quando a criança nasce, né, segundo Freud, é muito importante uma relação objetal bem estruturada, né, uma relação em que a mãe e o bebê, que é o primeiro contato do bebê, que essa relação possa ser uma relação saudável, possa ser uma relação de amor, uma relação incondicional. Claro que a gente não vai especificar aqui, Gemima, porque é muita coisa, mas a gente vai se ater aos principais pontos: criança, bebê, criança, adolescente, ok? Pra gente aprimorar isso. Então, na infância, quando ainda é bebê, né, a criança, segundo Piaget e Vygotsky, que a Gemima estuda muito isso também, né, sabe que a criança, né, estudou e comprovou que a criança aprende muito por imitação, Gemima. Sim. Né? Então, o mundo externo dela, ela vai captar por imitação. Então, muitas vezes ela acaba, ainda bebê, viu, gente? Não estou falando de criança, não. Ainda bebê. Quando ela chora, quando ela faz alguma pirraça, a criança vai estar sempre observando como os meus pais vão se comportar comigo. Então, se os pais, Gemima, para educar uma criança, para acalmar a criança, grita mais do que a criança, bate na criança, isso vai mostrar para a criança que essa é a forma como ela tem que lidar com o mundo. Então, isso é muito perigoso. O interessante também é porque às vezes a gente vê algumas, vamos colocar aqui, meninas brincando de boneca, aí a gente vê as meninas batendo na boneca: filha, cala a boca, não faça isso, é assim, você vai comer agora, brincando com a boneca. Ou seja, ali fica evidente que ela tem um exemplo assim dentro de casa, é algo que ela vê com frequência, por isso que ela está tratando a boneca daquela forma. Isso, ela projeta na boneca aquilo que uma vez ou outra, não vamos dizer que é sempre, mas que uma vez ou outra alguém fez com ela, né? Então, crianças muito agressivas, bebezinhos muito agressivos, você pode estar me perguntando, existe bebê agressivo? Existe bebê agressivo, existe bebê que chora muito, existe bebê que ao amamentar morde os seios da mãe, isso é agressividade, né? Então, quando o bebê já está nessa agressividade, é importante já avaliar a gravidez. Quando nós psicólogos vamos trabalhar com crianças, Gemima, a gente faz uma anamnese com a mãe, como foi a gravidez, para a gente identificar de uma forma bem criteriosa, para a gente entender como que está o desenvolvimento dessa criança. E uma coisa interessante que a Gemima falou é essa projeção, né, gente? A criança, ela realmente projeta no mundo externo aquilo que ela aprendeu com os pais, porque a primeira relação dela é com os pais. Então é muito importante que você, papai, mamãe, né, que está aí tendo filho de primeira viagem, ou já tem outros filhos,
filhos, né? Eu sei que você faz o melhor para o seu filho e a sua intenção é educar, a sua intenção é dar o melhor para ele. O quadro Momento Terapia, a gente dá apenas dicas, né, segundo estudos científicos, de como lidar melhor com isso. Então é importante que os pais sejam seguros na hora de educar a criança. É muito importante que os pais mostrem para a criança qual a visão de mundo, né, acerta, porque às vezes o pai mostra qual a visão de mundo dele, os pais. Mas não ensina para a criança os valores essenciais, os valores morais, né? Quando o pai está irritado ou a mãe, às vezes acaba dizendo muitas coisas negativas para a criança. Sim. Né? E a criança pega isso. Muitas vezes a criança acredita naquilo que os pais dizem. Ah, criança, vou usar um termo bem pejorativo aqui, tá? Você é muito burra. Ah, você não faz nada direito. Ah, me dá isso aqui que tudo que você pega na mão estraga. Gente, isso são frases destrutivas para a vida do seu filho. Então, quando essa criança ela vai acreditar nisso, ela vai ter uma visão de mundo muito precária dela mesma, Jemima. Sim, e vai influenciar no futuro, né? Na adolescência, na fase adulta, essas frases que ela escutou na infância. Com certeza, influencia muito. E já na fase de criança, ela já começa a ser agressiva com as outras crianças. Pode ver que ela já começa a se comportar de uma forma inadequada. Na escola, né, é muito importante, né, os pais estar sempre frisando a escola também, porque é onde ela tem um convívio social maior. Então, na escola, se essa criança não ter um exemplo de disciplina dentro de casa, quando eu falo de exemplo de disciplina, papai e mamãe que estão nos assistindo, a gente fala de dar o exemplo mesmo, não é só ensinar o que é certo. Os filhos precisam de uma base sólida, uma base que não seja vulnerável, né? Porque às vezes o pai fala uma coisa, mas faz outra. E a criança percebe, mas por que meu pai está falando isso e faz aquilo? Por que minha mãe fala para mim não gritar, mas ela está sempre gritando comigo? Então, na escola, ela também vai começar a repetir esses atos que aprendeu dentro de casa. E a escola também é importante estar preparada para isso. Ô, Rafael, e também nessa fase dos pais, está querendo sempre ser o melhor exemplo para os seus filhos, querendo dar o seu melhor para os seus filhos. Tem muitos pais que acham que fazer todas as vontades da criança, ele vai estar sendo um bom pai, e também não é assim. Como é que você pode estar indicando, influenciando os pais que estão aí nesta fase, fazendo todas as vontades das crianças, porque assim, ele fazendo essa vontade, ele vai estar achando que ele está sendo um bom pai, uma boa mãe? Legal, muito boa pergunta, Jemima. E é muito importante a gente frisar isso que a Jemima disse, porque às vezes os pais chegam até o meu consultório com uma seguinte frase: ah, eu não tive e eu gostaria de dar ao meu filho, né? Ótimo que você quer dar o melhor ao seu filho, muitos pais querem, né? Só que muitos, infelizmente, acabam excedendo isso, acaba mimando demais o filho, acaba protegendo demais o filho. Segundo Sigmund Freud, né, que é um pesquisador que descobriu como chegar ao inconsciente da psicologia, ele diz que a mãe ideal é a mãe desnecessária. Né? Não estou dizendo aquela mãe que não ama, aquela mãe que não dá amor, aquela mãe que não dá carinho. Não é isso. Mas a mãe ideal é aquela mãe que, no decorrer do tempo, faz a criança, elabora na criança uma autonomia para que ela fique independente, e a mãe vai ficando desnecessária. Infelizmente, nós vemos hoje que as mães, né, por uma neurose ou por uma ansiedade ou um vazio interior, Jemima, as mães prendem os filhos e faz os filhos ficar dependentes dela até a vida adulta. Sim. Né? Então a mãe está sempre ali protegendo como forma de amor, né? Um amor assim que a gente precisa estudar melhor isso, mas é um amor que boicota, é um amor que castra o filho, de certa forma, castra no sentido de não deixar ele viver a vida dele. Então, cresce um adulto dependente dos pais, cresce um adulto dependente emocional e cresce um adulto sem autonomia. Então, é muito importante dar o que você quer dar para o seu filho de bom, mas é sempre bom ensinar ele a ter autonomia, ensinar como é o mundo e deixar que ele vive a vida dele, da forma dele, com a subjetividade dele. Eu sei que para os pais é muito difícil isso, mas é importante também. E outra coisa que a gente sempre enfatiza, quando chega na adolescência, os adolescentes eles se identificam muito com os pais, né? Na infância também, mas na adolescência eles se identificam muito, mas ao mesmo tempo existe uma rejeição dos pais. A gente vê muito adolescente, eu não quero que saiba, eu não quero que você demonstre carinho
Em público, essas coisas. Em público, tem tudo isso. Por quê? Porque essa identificação entra em conflito. Porque o adolescente se vê muito parecido com o pai ou com a mãe e, ao mesmo tempo, rejeita aqueles comportamentos que é inaceitável, né? Às vezes os pais falam que é errado, mas fazem. E, ao mesmo tempo, o adolescente faz porque pegou do pai, mas sabe que é errado. Então, esse choque de realidade, olha, eu me vejo no meu pai, eu me vejo na minha mãe, faz com que o adolescente entre em conflito. Então é muito importante, pai e mãe, dê o exemplo dentro de casa, né? Ame o seu filho incondicionalmente. Quando você for ditar regras, né? Quando for dizer regras, é importante que essas regras sejam seguidas até o fim, sem nenhuma exceção, né? É muito importante que isso seja bem estipulado para os seus filhos dentro de casa. Sim. E é muito importante esse assunto porque, principalmente nessa fase da adolescência, tem muitos pais, sim, em conflito com os filhos dentro de casa. Isso é muito comum. E, Rafael, você como psicólogo, deixa aqui, então, a dica, o melhor que esses pais e que estão em conflito com seus filhos podem estar fazendo dentro de casa. O melhor, gente, olha só, quando os pais não sabem como lidar com os filhos dentro de casa, seja criança de mima, seja bebê ou seja adolescente, é importante procurar uma ajuda psicológica, né? Porque existem profissionais que estudaram para isso, para que possa estar minimizando, né, esses conflitos dentro de casa. Os pais, primeiramente, entendam o seu filho, ouça o seu filho, converse com o seu filho, né? Se você gosta de contar historinhas para sua criança, é importante os pais sempre estar enfatizando os valores morais da história. Pergunte para o seu filho, o que você entendeu dessa história, né? Quem foi o mocinho? Quem foi o vilão? Por que o mocinho se deu bem? Isso faz com que a criança reflita, né? Tire um tempo com o seu filho, pare um pouco de ficar no celular, nas redes sociais, porque muitas vezes os filhos sentem ciúmes, né? Olha, meu pai só fica no WhatsApp, minha mãe só fica no Facebook. Dê tempo para o seu filho, mostre para eles que eles são importantes e que você os ama independente de quem são, ok? Caso você perceba que o seu filho precisa de uma ajuda psicológica, não pense duas vezes. Procure um psicólogo ou uma psicóloga que possa, né, tá auxiliando o seu filho passar por essa fase tão difícil. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. E hoje nós estamos sorteando 2 prêmios em parceria com a clínica Fina Forma do setor 3, isso mesmo, da nossa amiga Luzia. A gente vai estar sorteando 2 prêmios, Luzia. Deu bastante movimento no Facebook. A gente pediu para que fosse até o Facebook do SBT, classificasse e comentasse qual tema no Momento Terapia você gostaria que a gente falasse aqui, ok? Primeiro a gente sorteou a massagem relaxante mais a banheira, né? E outra coisa, essas primeiros sorteados não fizeram os 3 passos, mas pecaram em uma delas. Então a gente fez um outro sorteio e tivemos 2 ganhadores. O primeiro da massagem mais a banheira e o segundo ganhador, uma limpeza de pele especializada. Que chique! Muito bom. Gente, olha só, e a clínica da Luzia é muito bom. Eu fiz essa massagem lá, fiz essa banheira, realmente dá um resultado muito grande. Viu, Gemima? Até te indico para você ir lá com certeza, acompanhar. Lá. Gente, olha só, o primeiro sorteado da banheira e a massagem hidroisonoterapia, que é muito importante, é a Ana Paula do Jardim América. Parabéns, Ana Paula. Parabéns. Espero que você aproveite essa massagem, aproveite essa banheira e relaxe muito, ok? O nosso segundo colocado foi a Jaqueline Helena, que ganhou a limpeza de pele. Ela não identificou o setor, tá? Mas a gente vai estar postando aqui as fotos lá do Facebook para que você que está aí de casa, que se você conhece, e elas também vão estar assistindo, para que elas possam se identificar, ok? Parabéns aos ganhadores, esperamos que vocês continuem participando com a gente, continuem mandando suas perguntas, os seus temas. Se você tem interesse em falar comigo, que sou psicólogo, sou coach também aqui em Ariquemes, eu vou deixar aqui o meu telefone para contato profissional, ok? Fala comigo, quiser marcar uma consulta para o seu filho ou sua filha, ou para você mesmo, papai e mamãe, que está em conflito e não sabe como lidar, né, Gemima, com esses adolescentes ou com as crianças, entre em contato comigo que a gente marca um horário na clínica e conversa melhor, tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado à clínica Fina Forma que está em parceria com a gente. Gemima, muito obrigado mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui e vemos vocês no próximo quadro da semana que vem. Até lá! Momento Terapia com Rafael Ribeiro.